Olá, boa noite. Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam se cabos da aeronáutica que alegam perseguição política têm direito à anistia. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão do plenário e tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E é exatamente isso, o Supremo hoje, aqui na sessão da tarde, começou o julgamento sobre este caso. O Supremo analisa 2 recursos que tratam sobre essa discussão, se os ex-cabos teriam ou não direito a essa anistia política. Até o momento já tivemos o voto de 7 ministros. E bom, só para a gente entender um pouquinho esse caso, esses militares que recebem anistia, eles foram dispensados do trabalho em 1964 e passaram a partir de 2003, depois de uma portaria do Ministério da Aeronáutica, a receber essa anistia política. Só que em 2012 o Ministério da Justiça decidiu rever a comissão aí de anistia, decidiu rever esse pagamento desse benefício e suspendeu o pagamento. Foi então que alguns ex-cabos que recebiam esse benefício entraram na Justiça. Um foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu então derrubar essa decisão do Ministério da Justiça e restabelecer o pagamento da anistia. Foi então que a Advocacia Geral da União e também o Ministério Público Federal entraram com esses recursos que estão sendo julgados aqui no Supremo Tribunal Federal. A AGU alega que é inconstitucional o pagamento desse benefício aos ex-cabos porque eles não se encaixam dentro dos critérios estabelecidos de perseguidos políticos. Hoje nós tivemos então, inicialmente, a fala não só da Advocacia Geral da União, como também da parte de cabos e também de advogados que falaram como amigos da corte. E agora vamos acompanhar na reportagem como iniciou esse julgamento. Primeiro a falar, o advogado-geral da União disse que a Constituição não permite o pagamento de anistia aos ex-cabos, por eles não se encaixarem nos requisitos dos anistiados, como perseguição política. Ressaltou ainda que há impacto financeiro desses benefícios nas contas públicas. A grande pergunta é: como perseguir quem você sequer conhece? Durante décadas. Por isso, concede-se a quem tem direito. Não se concede a quem não preenche os requisitos. A Procuradoria-Geral da República também opinou que a anistia não cabe nesses casos. Não se pode dizer que todo esse efetivo foi licenciado automaticamente com motivação exclusivamente política. Então, o que se pede é que se retire e que se reconheça que esse automatismo não pode acontecer. O caso em julgamento discute decisão do Superior Tribunal de Justiça, que derrubou a portaria do Ministério da Justiça. A pasta decidiu rever as anistias e suspendeu o pagamento. O advogado de um dos ex-cabos disse que esse direito já está consolidado e não pode ser cortado. Não acarretará incremento orçamentário algum, de nenhum real, porque esses valores já foram reconhecidos há quase 2 décadas, são pagos ano a ano em rubrica própria nas leis orçamentárias anuais a pessoas que têm, em média, 80 anos de idade. Relator dos recursos, o ministro Dias Toffoli votou para suspender a anistia para os ex-cabos. Segundo o presidente do Supremo, a anistia está condicionada, por exemplo, à comprovação de perseguição política. Por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessário a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e consequente concessão de anistia política. E também acompanhou a sessão plenária de hoje no Supremo, foi a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Ainda sobre o caso dos cabos da aeronáutica, o ministro Edson Fachin abriu divergência, mas julgamento ainda não concluído, né? Exatamente. 4 votos acabaram sendo direcionados no sentido do que votou o relator ministro Dias Toffoli pela manutenção da decisão, na verdade, pela cassação da decisão do STJ, que mantinha o direito de anistia para esses cabos. Mas o ministro Edson Fachin, logo depois do intervalo da sessão, e depois que votou o ministro Alexandre de Moraes, ele abriu a divergência entendendo que não houve má-fé, no caso aqui desse recurso extraordinário, do cabo da aeronáutica em receber essa anistia, não teria havido má-fé por parte dele, que não teria qualquer tipo de inconstitucionalidade nessa decisão do Ministério da Justiça, na verdade,
na decisão do STJ que mereceria essa reforma, mantendo, portanto, a revogação da portaria do Ministério da Justiça, mantendo a anistia, e fundamentou o seu voto no princípio da segurança jurídica, um princípio que está no caput do artigo 5º da Constituição, que garante os direitos individuais e que, em razão dele, deveria ser mantida a anistia, e ainda que o lapso temporal que diz a lei de dos processos administrativos, diz que a administração pública tem o prazo de 5 anos para anular os seus próprios, revisar e anular os seus próprios atos. Como a anistia foi concedida em 2003 e só em 2011 a portaria do Ministério da Justiça revogando aquela decisão da anistia foi efetivada, muito mais do que 5 anos se passaram e que, portanto, aquela decisão da anistia estaria rígida, não mereceria qualquer tipo de reforma. Nesse sentido, votou pela manutenção da decisão do STJ, reconhecendo que o lapso temporal de 5 anos já havia se exaurido e que, portanto, não poderia mais a administração rever o ato. Votou favorável, portanto, pela manutenção da anistia e pelos pagamentos realizados. Agora, bem no início da sessão, teve outro julgamento, mas foi bem rápido, né? É um julgamento de um mandado de injunção, também envolvendo um servidor da Força Aérea Brasileira, que alegava ausência de lei regulamentando o direito dos cidadãos de ter uma indenização em razão de perseguição política, justamente fundado também no artigo 8º, parágrafo 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias. O mesmo artigo 8º que está sendo discutido nesse recurso extraordinário que tem retomada de julgamento na sessão plenária de amanhã. Mas, nesse caso, os ministros acabaram entendendo, por votação unânime, que assim como foi comunicado pela Câmara e pelo Senado, que se manifestaram nesse mandado de injunção, não há qualquer omissão legislativa a ser sanada, porque existe uma lei de 2012 que garante esse direito ao servidor e que, portanto, não haveria qualquer tipo de omissão do Congresso Nacional em legislar sobre essa matéria, conforme determinado pelo artigo 8º do ADCT. Hoje nós tivemos sessões pela manhã e à tarde, amanhã apenas vespertina, né? Exatamente, com início a partir das 14 horas. Amanhã então, Karina.